É muito bom estar com você mais uma vez para mais um estudo da lição. Nós estamos já na lição número 3, que tem como título A Gaiola, e é um privilégio contar com a sua audiência conosco. Nós temos a alegria de ter aqui conosco o pastor Ivanaldo Barbosa. Pastor, seja bem-vindo para esse momento muito especial de diálogo, de discussão, para aprendermos juntos mais sobre a importância da obra de Deus em nossa vida. E nós queremos cumprimentar a todos vocês para este encontro maravilhoso de nosso estudo. E antes de iniciarmos o estudo, convidamos para a oração. Bondoso Deus, nosso Pai, estamos gratos por estarmos em Tua presença e ao trazermos diante dos nossos amigos, estudantes da Palavra de Deus, o assunto da prova do fogo, que possamos ter uma compreensão ampla do que se passa diante deste grande conflito que se desenrola diante dos nossos olhos. Que o Teu Santo Espírito nos dirija para esta hora, em nome de Jesus. Amém. O título da lição dessa semana é A Gaiola. E o verso para memorizar se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Acompanhe comigo a leitura que diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. A lição dessa semana ela tem uma verdade central a partir desta declaração do apóstolo Pedro. E essa verdade está declarada aí na sua tela. Há na Bíblia exemplos em que o próprio Deus, e note bem esse detalhe, o próprio Deus levou as pessoas a experiências que lhes causariam sofrimentos. Então, a lição vai deixar bem claro para nós, e nós vamos ver isso a partir de agora, de que não é apenas o diabo ou outras circunstâncias que nos causam sofrimento. Em alguns contextos, o próprio Deus faz isso. E a grande questão a ser respondida é: por quê? Pastor Ivanaldo, por que as pessoas sofrem, afinal de contas? E é muito importante esta sua interrogação, pastor Elton, porque muitas pessoas fazem sempre esta pergunta: por que eu estou passando por esta provação? Por que eu estou passando por esta dificuldade? Por que esta criança está sofrendo? Ou por que esta situação tão delicada? Nós colocamos aqui como estudo da lição que há pelo menos 4 razões claras por que as pessoas sofrem. A primeira razão seria porque nós, ao nascermos neste mundo, já nascemos num mundo irredimido. Então, quando nós compreendemos este quadro de estarmos num mundo mau e já nascemos aqui, a probabilidade do sofrimento existe. Um segundo ponto é porque os nossos pais cometeram erros. A Bíblia usa isso de pecado. E ao cometerem estas faltas, esses erros, muitas delas são transmitidas para nós. E nós, como filhos, já herdamos isso. Isto é muito válido, inclusive, na questão de saúde. Dentro deste quadro, nós também nos incluímos, porque muitas pessoas sofrem porque elas estão colhendo resultados dos seus próprios feitos, das suas realizações. Então existe a lei da semeadura e da colheita. A Bíblia diz: aquilo que você semeia, você colhe. Perfeito. Porém, existe também uma quarta opção, que é: Deus tem um plano especial, Deus tem um propósito, porque algumas pessoas sofrem. E durante esta lição de hoje, a gaiola, como o autor colocou, dentro deste provado pelo fogo, alguns foram provados, como Jó, como João Batista e outros, não exatamente porque eles tiveram um problema específico, ou porque o seu pai teve esse problema, mas porque Deus tinha um propósito atrás disso. E a lição, então, vai nos mostrar que não importa o problema, o desafio para nós é termos confiança em Deus. Isso é ótimo, a sua observação, pastor Ivanaldo, porque às vezes nós somos levados a pensar que são
sempre que a gente tem um problema, uma dificuldade, um sofrimento, é culpa do diabo, né? E culpa do pecado. Mas nós vamos ver na lição, estamos vendo na lição dessa semana, que Deus tem um propósito muitas vezes por detrás. A gente precisa confiar nele, né? Como o senhor bem colocou. Nós temos um texto que nos ajuda a dar uma olhada nisso, que é o texto de Êxodo 14:10. Acompanhem comigo aí. O texto diz assim: aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Só para você entender aí um pouquinho o contexto dessa declaração. Dá uma olhada no mapa e vai ficar mais claro para você. Quando você olha o mapinha aqui, você percebe que ali estão os traços, né? E a linha marcada, qual o caminho que Deus levou o povo de Israel quando estavam saindo lá do cativeiro do Egito. Agora, seria muito mais fácil ir pelo caminho do norte. Se você prestar atenção ali no primeiro número lá em cima, do lado um pouquinho à esquerda aí na sua tela, e você olhar, você vai ver que eles poderiam ter ido numa linha quase que reta. E eles teriam chegado muito mais rápido ao seu destino. A pergunta é, por que Deus não os mandou para o norte, ou pelo caminho do norte? Bom, nós temos a serva do Senhor que nos diz de maneira muito clara que os filisteus estavam nessa região e o povo de Israel temeria. E a gente sabe muito bem, né, pastor Ivanaldo, que o povo não estava maduro ao sair lá do cativeiro, né? Maduro espiritualmente, haviam muitas dificuldades. Veja o que está aí no último parágrafo, né, da lição de domingo. É importante assim, que este parágrafo, ele mostra para nós e para aqueles que viveram a experiência, que o que eles estavam vendo diante dos seus olhos era uma experiência, mas o que havia por trás... Nos bastidores, né? Era o cuidado de Deus e a maneira por que Deus, ao invés de fazer com que eles fossem direto para Canaã, passando pelo caminho dos filisteus, Deus fez com que eles fossem para o sul, dando toda aquela volta. Aí o pastor tem esse texto muito importante. Exatamente, esse texto está aí na sua lição. Você pode ler o texto, diz assim: cada parte da jornada foi conduzida por Deus. E esse é o ponto que eu queria sublinhar aqui. Deus estava conduzindo cada detalhe da jornada. Mas olhe para onde ele os levou primeiro, ao lugar em que o mar estava diante deles, havia montanhas de um lado e de outro, e o exército de Faraó vinha logo atrás. A grande pergunta é por quê? Porque Deus tinha um propósito especial para eles, né, pastor Ivanaldo? E que poderia ajudá-los no futuro, ao olharem para trás, ver que essa era a melhor opção. A gente precisa ter sempre isso, né, bem claro para nós. Pastor, e aí surge uma questão interessante, né? Porque nós não vemos por trás das cortinas. Nós não vemos o futuro, nós não conhecemos todos os detalhes. Como é que a gente relaciona essa nossa limitação com a onisciência divina? Como é que a gente pode coadunar as coisas? É a primeira parte que eu diria como base para a sua pergunta, é que a onisciência divina sempre trabalha ao nosso favor. E é interessante que eu não estou vendo o que está por trás dos bastidores ou depois da cortina, mas mesmo sem saber disso, se eu volto ao contexto da lição de provados pelo fogo, e eu tenho a ciência de que eu confio em Deus, eu não estou vendo. Eu não sei o que vem. Eu não sei qual caminho vou seguir, mas eu tenho uma certeza, eu confio em Deus. Porque a onisciência divina vai sempre estar na frente. Ele sabe mais, ele vê antes e vê melhor, né, pastor? Perfeito. Aí nós temos na sequência lá dos israelitas, depois de toda a congregação, que os filhos de Israel, eles partiram do deserto de Sim, eles foram ali e dizem suas jornadas, nós olhamos essa parte, que eles acamparam-se em Refidim, e ali não havia água para o povo beber. E neste ponto é que nós chegamos à primeira prova deles. Logo depois que passaram o Mar Vermelho, aquela grande dificuldade foi solvida, Deus estava trabalhando já antecipadamente, mas agora havia uma pergunta: você continua confiando que Deus está com você ou não? A pergunta que eles fizeram foi essa: está o Senhor em nosso meio ou não? Essa é a mesma pergunta que hoje deve ser feita a cada filho de Deus em meio às provações. O Senhor está
conosco, apesar dessas dificuldades? Sim ou não? Esse é um detalhe importante, né, pastor Ivanaldo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, não, o sofrimento não tem nada a ver com Deus, mas a gente podia perguntar, né? Quando Cristo estava na cruz, um grande sofrimento, será que Deus tinha abandonado ele? Será que Deus não estava ali? A gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Perfeito. Esse é um elemento importante. Muito bem, nós temos um outro detalhe importante na lição que tem que ver com a questão de Cristo. No livro de Lucas, no capítulo 4, nós somos informados sobre o seguinte. Leia comigo aí na tela. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora note a linguagem. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Veja que coisa interessante. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas a Bíblia vai dizer também, né, pastor Ivanaldo, que Deus não tenta ninguém. Então, como é que o Espírito pode levar o Jesus para o deserto para ser tentado? Note que, apesar do livro de Lucas não mencionar isso, o livro de Mateus nos ajuda, o tentador é o diabo, não é Cristo, não é Deus quem está tentando Jesus. E aqui eu queria chamar a atenção, pastor, para essa questão da tentação, né? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado, mas essa palavra tentado não tem a ideia de cair no pecado. A ideia é um teste. O verbo grego peiradzo, que é usado ali, é o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 22, para falar que Deus colocou Abraão à prova. Deus colocou Abraão à prova. Isso é muito interessante. Então era um teste para ver a lealdade e a fidelidade de Cristo e demonstrar isso para o mundo. E aí vem um detalhe interessante. Qual é o desafio com a tentação, né? Qual que é o nosso desafio com a tentação? A lição de terça pode nos ajudar. Diga, pastor Ivanaldo. Exatamente quando nós olhamos para o fato do Espírito Santo ter levado Cristo ao deserto, o Espírito Santo levou Cristo para reflexão, para oração, Perfeito. Para momentos dele fortalecer o início do seu ministério. E óbvio que Satanás se aproveitou deste quadro, especialmente nos momentos finais, para levar Cristo a uma prova de fogo. E o que aconteceu? Hoje, Jesus tornou-se o nosso exemplo, na lição que o pastor mencionou aí em terça-feira. Perfeito. Para aqueles que nos acompanham com a sua lição, no primeiro parágrafo diz assim: tentações podem ser bem difíceis, pois apelam para coisas que desejamos muito e sempre parecem chegar nos momentos em que nos encontramos mais fracos. Então, 2 pontos. Naquele momento, o que é que Jesus desejava muito? O alimento. E como Jesus estava? Enfraquecido pelos 40 dias de jejum. Então, nossos amigos poderão, juntamente conosco, fazer este mesmo raciocínio. Hoje, quando você se encontra fraco, ou quando você deseja muito alguma coisa, este é o momento em que o tentador sempre vai se aproximar para fazer-nos falhar, para nos levar ao pecado. É um momento propício, né, pastor? É um momento propício. Mas a gente também viu na lição, está vendo na lição desta semana, de acordo com Pedro, aqui capítulo 1, versículos 6 e 7, lição de quarta-feira, de que as provações, as dificuldades, as lutas, os problemas, eles não são aleatórios. Em muitos contextos, a lição está demonstrando isso para nós, né, pastor Ivanaldo? A gente vê a mão de Deus por trás. Se a mão de Deus estava lá na história de Jó, se a mão de Deus estava conduzindo João Batista, se a mão de Deus estava guiando Israel na saída do cativeiro do Egito, a mão de Deus também estava guiando os irmãos que viviam um momento dramático de provação, de dificuldade, em alguns momentos se sentiam sozinhos, lá que Pedro estava endereçando a sua carta, né? Você pode ver aí no primeiro parágrafo da lição de quarta, a região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Nem todos os lugares são muito conhecidos de todos nós, mas a Galácia é o lugar onde Paulo endereçou a sua carta, independente se foi o norte ou foi o sul, há uma discussão sobre isso. Mas nós temos no livro de Atos, na primeira viagem missionária, algumas cidades da Galácia, que a gente conhece. Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra, Icônio, são cidades que Paulo esteve ali. A Ásia, a gente também conhece algumas cidades da Ásia.
porque Paulo também escreveu para lá. E agora, este povo ali da região estava vivendo um momento dramático. E eles poderiam fazer isso aí que está na sua tela, né? Será que eles se queixaram? Será que a solução era reclamar, era murmurar, era se revoltar por causa das dificuldades? E a resposta para isso é não. Aí na lição de quarta-feira, nós temos no segundo parágrafo uma indicação de como a gente tem que reagir, né, nesse contexto. Leia comigo aí. O texto diz assim: ser cristão naquela época era algo novo. Havia poucos crentes espalhados por vários lugares em que eram a minoria. E muitas vezes eram mal interpretados. Então a má interpretação deles levava à perseguição. E na melhor das hipóteses, na pior, perseguidos. Eles eram perseguidos por isso. Mas Pedro lhes assegurou, no entanto, que essas provas não eram aleatórias e nem caóticas. A fé genuína é o objetivo daqueles que perseveram em meio a várias provações. Então, mesmo que a gente enfrente todo esse tipo de coisa, a gente não precisa se revoltar, murmurar, se queixar, porque Deus tem um propósito nelas, não é, pastor Emanuel? Quando a gente compreende aquele quadro geral que mencionamos no começo, por que as pessoas sofrem, os irmãos para os quais Pedro dirigiu a sua carta, as suas cartas, eles nos dão um exemplo de fidelidade. Ou seja, ao invés de estarem murmurando, reclamando, perguntando a Deus por que nós estamos sofrendo, como o pastor acabou de mencionar, eles eram mal interpretados como cristãos, eles eram perseguidos e muitos foram mortos, incluindo Pedro. Verdade. Mas a história não menciona que esses irmãos estavam reclamando de Deus por estas situações. Por quê? Porque eles tinham essa ideia de que as crises podem nos levar sempre a estes pontos que nós focalizamos aqui na lição. Nesta provação pelo fogo, nós colocamos: a pessoa pode, primeiramente, duvidar de Deus, ou elas podem se apegar a Deus. E aquilo que a lição nos traz como ensinamento para a nossa vida hoje, eu creio que esses dois pontos podem nos levar à reflexão. Quando você passar por dificuldades, por provações, você pode dizer: Senhor, por que isto acontece comigo? Como alguns dizem, o Senhor existe, aí está presente, é verdade que Deus existe. Bom, você começa a duvidar da existência e do amor de Deus. Ou você pode se apegar a Deus e dizer: é neste momento que eu preciso de mais confiança, mais fé, mais convicção e estar mais perto de Deus. Esse é o ponto principal para a nossa lição. Que maravilha, pastor Ronaldo. Essa lição realmente é uma grande bênção, porque essa lição mostra para você e também mostra para mim que Deus está no controle da nossa vida, mesmo nos momentos de alegria e também, circunstancialmente, em momentos de dificuldade e sofrimento. A gente nunca pode julgar, né, pastor Ronaldo? Como alguns faziam lá atrás, né, no judaísmo. Ele está com uma doença é porque ele é amaldiçoado por Deus. Nem sempre é assim, né? Nem sempre. E agora, finalizando esta parte, quando vamos já chegando para o encerramento, o pastor fez uma pergunta muito interessante no começo: por que as pessoas sofrem? E nós falamos que algumas nascem neste mundo, esse é um motivo, outros por causa dos pais, que já herdamos muitas dificuldades. Terceira questão, porque nós mesmos falhamos, e porque em alguns casos Deus tem um propósito especial. Aí nós perguntamos para você: se você está passando hoje por alguma dificuldade, algum desafio, seja perseguição, seja sofrimento, seja físico, seja saúde, por quê? Aonde você se encaixa melhor? E nós colocamos aqui alguns exemplos para a nossa reflexão. Sansão. Ele foi atrás das encrencas, dos problemas, das dificuldades. Plantou e colheu, né? Plantou e colheu. É verdade que eu não gostaria que os irmãos perdessem o foco da onisciência divina que sempre trabalha para nós. Atrás do palco, no próprio caso de Sansão, diz que isto vinha do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a história está sob o controle de Deus. Eu não faço o que eu quero e Deus diz: bom, eu não posso fazer nada. Não, o Senhor tem o controle. E um detalhe, né, pastor? Eu acho que o senhor tocou numa coisa assim essencial.
nem sempre aquilo que a Bíblia retrata como Deus por trás, Deus está causando, mas às vezes, e muitas vezes, ele está permitindo apenas. Exato. Então, quando Deus está trabalhando para mim, a sua onisciência que vê o que eu não vejo, aí eu posso entender o caso de Sansão. Mas ele buscou as dificuldades para si próprio. Então, por que as pessoas sofrem? Porque elas mesmas estão buscando. Perfeito. O número 2 que colocamos aqui é o caso de José. Nós não podemos dizer que José era o indivíduo, pronto, é a figura que não tem dificuldades. Teve suas dificuldades, ele, o seu próprio pai, mas no conjunto, aquilo que levou José a padecer e a ter dificuldades, isto foi movido por outros. Seus irmãos o venderam, seus irmãos queriam matá-lo, seus irmãos queriam destruí-lo. E José tem um texto muito bonito, que está no Gênesis 45, verso 6, quando está diante dos seus irmãos e diante daquela crise pelas quais ele passou, ele diz: Deus me enviou adiante de vocês para a preservação da vida. Então José reconhecia que alguém fez isso com ele, mas Deus estava por trás. Deus é especialista em transformar problemas em grandes bênçãos para nós, né? E o terceiro ponto nós colocamos ali, Jeremias. Os príncipes o jogaram dentro de um poço, dentro de um buraco, para que ele ali morresse. Mas Deus estava por trás da cena para cuidar do seu povo. E finalmente temos o exemplo de Paulo, em que Deus disse: você vai até tal lugar, você vai até Roma, você atravessa agora a Macedônia, venha nos ajudar. Ou seja, Deus estava sendo o agente para propósitos especiais. Então nós podemos chegar a esta conclusão de como tudo isso funcionou, sempre tendo esse pano de fundo. Deus está no controle, mesmo diante das maiores dificuldades. Que maravilha, pastor Ivanaldo. É realmente fantástico a gente perceber isso, porque a gente percebe que a gente tem a certeza, na verdade, de que se Deus está conosco, que Deus está conduzindo, a gente não precisa temer. É verdade que passar por uma prova é difícil, mas se a gente tiver a certeza que Deus está por detrás, nos bastidores, como o senhor colocou, a gente vai ter tranquilidade. Pois não. E aí eu penso que nós poderíamos concluir com este pensamento que está aqui, que é do Ciência do Bom Viver. Que é excelente, inclusive. Pastor, se a gente compreender isto aqui, eu creio que mesmo em meio às dificuldades e às provações, a vida se tornará mais leve. Pastor, poderia ler este pensamento para Com o certeza. nosso grupo? Anote aí no seu coração esse texto e grife aí no seu livro também, ou escreva ele aí na sua Bíblia ou em algum lugar importante. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles, os filhos, escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Que texto fantástico. É fantástico, não é? Fantástico. Bem, Texto fantástico. eu creio que chegamos ao final de nossa atividade, levando aos nossos companheiros que nos acompanham, pastor Elton, a esta compreensão do que diz a lição, não é? A gaiola. Neste caso que o autor colocou, nós estamos presos. E lá no começo da lição, ele dizia que o passarinho não aprende a canção quando a gaiola está aberta. Ele se distrai com a luz, mas quando o dono cobre a gaiola com um pano escuro, ele agora apresenta a canção e o pássaro com facilidade aprende. Talvez alguns de nós precisamos passar por algum momento difícil e talvez sejamos levados a um momento difícil e nesta hora nós podemos ouvir melhor a voz de Deus e aprender melhor o canto que Ele quer nos ensinar, especialmente nesse último texto. Se eu pudesse ver o fim desde o princípio e discernir o propósito de Deus, nós escolheríamos viver exatamente como estamos vivendo. Que Deus possa abençoar a vocês a ter essa experiência com o Senhor cada dia. Muito obrigado, Amém. pastor Elton. E eu creio que nós podemos terminar com uma oração. O senhor oraria para nós? Com certeza, pastor. Muito obrigado aí pelas suas palavras, obrigado pela sua participação conosco aí do outro lado. E nunca se esqueça, as provações são obreiras de Deus. Deus tem um propósito e um plano para a sua vida
e certamente ele vai cumprir. E Nunca terminou a lição? deixe a sua mão. Ou teremos mais lição? Teremos mais lição, pastor. Nós vamos ter a próxima lição que vai falar de um tema muito importante. Eu quero ler com você o título da lição aqui. Vendo a face do ourives. Então se prepare para estar conosco aí na próxima lição. E agora, feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelas verdades aqui aprendidas, por algumas verdades aqui solidificadas em nosso coração. E de maneira muito especial, nós tenhamos a certeza de que ao colocarmos a nossa vida em Tuas mãos, o Senhor a guiará conforme o melhor para nós. E como lemos finalmente, que a gente tenha a certeza de que se pudéssemos ver o que o Senhor vê, da maneira como o Senhor vê, e sabermos do final das coisas como o Senhor vê antecipadamente, nós tomaríamos as mesmas decisões que o Senhor está tomando para nós agora. Enche-nos de confiança, de tranquilidade, de segurança com essas palavras e com aquilo que vimos na lição de hoje. Em nome de Jesus. Amém.